Consideremos essa inequação. Inicialmente, para que faça sentido, essa raiz tem que ser bem definida. Nesse caso, isso nos obriga a ter x2 menos 4x maior ou igual que zero. Então vamos analisar quando essa quantidade é maior ou igual que zero. Aqui, a gente vê que isso aqui é uma forma do segundo grau, um polinômio do segundo grau. As raízes são, aqui fatorando, x menos 4. Então dá x igual a zero, x igual a 4. São as duas raízes. Então, aqui você teria 0 e 4. Como o coeficiente aqui do x2 é 1, então a gente sabe que é positivo, né? Aqui é positivo, negativo, e 0 nos valores x igual a 0, x igual a 4. Uma outra maneira, né, para se chegar nisso aqui, nesse padrão de sinal, seria também a gente analisar que x2 menos 4x, eu posso escrever como sendo x menos 4. Então, análise de x2 menos 4x é equivalente à análise do sinal de x menos 4. E aí a gente tem um produto, podia representar o comportamento de x aqui, 0, positivo, negativo. E agora analisar o sinal de x menos 4. x menos 4, a raiz é 4. Aqui, o padrão de sinal é esse aqui. Então, o produto x menos 4 teria o seguinte aspecto, o sinal desse produto. X menor que 0 tem produto de um negativo e um negativo, dá positivo. Em 0 dá 0. Entre 0 e 4, positivo e negativo, negativo. Em 4 dá 0. X maior que 4, o produto é positivo, porque são dois termos positivos. Então você vê que o padrão do sinal de x2 menos 4x, em ambos os casos, é esse aqui. Então, tanto faz, você pode analisar como uma forma do segundo grau ou fatorando e analisando o produto. Assim, analisando x2 menos 4x, a gente vê que é um pouco mais rápido. Mas enfim, nós queremos analisar a condição para que x2 menos 4x seja maior ou igual que zero. Então, nessa representação simbólica, nós vemos que x2 menos 4x é maior ou igual que zero na faixa que vai de menos infinito até zero, incluindo zero, e vai de 4 até mais infinito. Então, a condição inicial para que exista as raízes é que a gente tenha x pertencente a esse intervalo menos infinito, zero, fechado, união, fechado em 4, mais infinito. Bom, consideremos então agora, propriamente dito, a solução da inequação. A gente tem que agora resolver, essencialmente, a inequação que se constitui em raiz quadrada de x2 menos 4x maior que x menos 3. Aqui é importante a gente observar alguns pontos importantes nessa inequação. Aqui, quando a gente tem uma quantidade, vamos dizer, uma raiz, essa raiz que está aqui, a gente está pegando a raiz positiva. Então isso aqui é uma quantidade positiva. Essa quantidade que está aqui, como ela depende do x, ela pode ser positiva ou negativa. Então, aqui tem duas possibilidades que a gente vai considerar. A primeira é que x tem que satisfazer isso aqui. Isso aqui a gente então deixa para o final, é a condição estrela, asterisco. Agora, nessa análise da inequação, a gente pode ter duas considerações adicionais.
vamos supor que x menos 3 é maior ou igual que zero. Então, se x menos 3 é maior ou igual que zero, ou seja, vamos fazer a suposição de que x é maior ou igual que 3. Nesse caso, essa quantidade aqui, o que ela nos dá? Você tem uma raiz que é maior do que uma quantidade que também, nesse caso, isso aqui se torna maior ou igual que zero. E isso é positivo. Então eu tenho que resolver essa inequação onde esse x menos 3 é maior ou igual que zero. Nessa situação, essa inequação é equivalente a essa aqui, que eu posso então elevar os dois lados ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Pensa na seguinte situação. Eu posso ter algo assim, 2 é maior que menos 1. Elevando ao quadrado, 2 vai ser maior do que 1. Mas se você tivesse 2 maior do que menos 3, ou seja, se você não garante que o 2 é maior que um número positivo, não é verdade que agora o quadrado de 2 é maior do que o quadrado de menos 3, porque seria 4 e 9. Então, isso aqui não seria verdadeiro. Então, para que você, dada uma inequação, possa elevar ao quadrado os membros e permanecer com o sinal da inequação, você tem que garantir que ambas quantidades são positivas. Então, isso é maior do que isso, que é maior ou igual que zero. Então, nessa suposição de que x menos 3 é maior ou igual que zero, eu posso, para resolver essa inequação, elevar ao quadrado. Então, resolvendo essa inequação agora, nós temos o quê? O lado direito aqui, x2 menos 6x mais 9. Aqui eu posso cancelar. E aqui esse menos 6x, combinando com esse aqui, vai ficar menos 4x mais 6x, ou seja, 2x maior do que 9. Então x tem que ser maior do que 9 meios. Então essa condição aqui veio como solução da inequação, mas supondo que x também era maior ou igual que 3. Então, a gente tem que considerar essas duas condições. Então, x tem que ser maior ou igual que 3 e x maior que 9 meios. 9 meios é exatamente 4,5. Então, x tem que ser maior ou igual que 3 e maior do que 4,5. Ou seja, então, essas duas condições juntas nos garante que x pertence ao intervalo 9 meios, que é 4,5, a mais infinito, que é a interseção dessas duas faixas aqui, x maior ou igual que 3, x maior que 9 meios. Agora, vamos considerar que x menos 3 é negativo, porque é outra possibilidade. Claro que nota que aqui a gente está meio que não levando em conta essa condição. A gente está meramente resolvendo a inequação. No final, essas soluções que aparecem aqui, a gente faz uma união, porque é x menos 3 maior ou igual que zero, ou x menos 3 negativo. Mas essas soluções, considerando esse caso ou esse, depois tem que ser confrontada com essa condição estrela. E aí a gente faz uma interseção no final. Agora, se x menos 3 é negativo, ou seja, a gente está considerando x menor que 3. Nesse caso, a gente tem a inequação dada de que maneira? Notamos que esse lado continua sendo uma raiz. A gente está pegando a raiz aqui com sinal positivo, então isso é um número positivo. Mas agora, isso aqui é negativo. Porque a gente está supondo que x menos 3 é negativo. Então, olha o que nós temos. Essa inequação é satisfeita exatamente pela condição x menor que 3.
Se x é menor que 3, você está dizendo que o lado aqui direito, esquerdo da inequação é positivo, é maior que o negativo. Então, não tem o que resolver. X menor que 3 automaticamente satisfaz a inequação. Então, aqui, a gente obtém simplesmente x menor que 3, ou seja, x estaria no intervalo de menos infinito até 3. Então, a solução da inequação, na suposição de x menos 3 menor ou igual que 0, deu esse intervalo aqui, que eu não escrevi, seria x pertencente ao intervalo aberto em 9,5 mais infinito. Mas x menos 3 pode ser maior ou igual que 0, que dá isso aqui como solução. Ah, eu escrevi, está aqui. Eu escrevi ela aqui. Então, se x menos 3 é maior ou igual que 0, a solução é x nessa faixa aqui. Mas podemos ter também x menos 3 negativo. Então, num caso ou no outro, nós temos essa faixa ou essa aqui. Então, a consideração dos dois ao mesmo tempo nos dá a união de menos infinito até 3 com 9,5 mais infinito. Então, 9,5 aqui é 4,5, aqui é 3. A união dessas duas faixas basicamente é exatamente menos infinito 3 aberto, união fechada em 9,5 mais infinito. Ou seja, a gente tem uma condição que vem da solução da inequação, que seria essa união de intervalos aqui. Então, isso aqui vamos chamar de 2 estrelas. Então, o que nós temos? Estrela é a condição para que essa raiz esteja definida. 2 estrelas é essencialmente a solução da inequação. Mas a solução da inequação que é dada por 2 estrelas é obtida na suposição de que estrela é verificado. Então, a gente tem uma condição de estrela e 2 estrelas. Então, basicamente, o x tem que satisfazer as duas condições. Então, nesse caso, a gente vai obter uma interseção desse intervalo, representado por estrela, e esse outro intervalo, representado por 2 estrelas. Isso aqui vai nos dar o seguinte, vamos representar cada um deles aqui. Então, o primeiro eu tenho aqui 0 e o 4. Então, x tem que estar nessa faixa aqui, de menos infinito, 0, 4 mais infinito, fechado em 0, fechado em 4. E a segunda condição, a gente tem um 3 e um 9,5 aqui. E x tem que estar aqui, mas é aberto em 3, fechado em 9,5. Aqui eu fiz um engano, ó, eu cometi um engano. Aqui é x maior que 9,5, então aqui não é fechado, é aberto também. Ó. Corrigindo aqui então, 9,5. Então aqui é aberto em 9,5. Aberto. E aqui é aberto, tá? Então a gente tem essa faixa aqui. A gente vai fazer uma interseção. A interseção aqui, então, vai dar o quê? A gente teria essa parte aqui, o desenho talvez não vai dar para escrever aqui, mas seria menor que 0, fechado, e essa parte aqui maior que 9,5. Ou seja, a solução desse problema é, escrevendo aqui, menos infinito até 0, que é essa interseção dessa faixa aqui, fechado em 0. União. Aí a interseção dessas duas faixas aqui fica aberta em 9,5 mais infinito. Ou seja, isso aqui é a solução da inequação.